Bom, queridos, o Hanukkah ou Hanukkah é a festa das luzes e também a festa do perdão. Não há luz sem perdão, não há luz sem arrependimento. É besteira você pensar que a luz de Deus vai brilhar em você. Em primeiro lugar, se não houver arrependimento. Em segundo lugar, se não houver perdão. Muito se fala disso. Eu não sei porquê, eu não estou conseguindo fluir, eu não estou conseguindo vencer as coisas. Por quê? Tem coisas na sua vida que está te mantendo nas trevas. Tem acontecimentos que estão te mantendo nas trevas. Você não está conseguindo chegar à luz. Então eu vou ler a mesma introdução que eu trouxe à igreja para mim entrar aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. A primeira coisa, como eu falei, que caracteriza a festa das luzes é o Hanukkah. O Hanukkah é um candelabro de 9 velas, né? E a vela central que tem que ser acesa, a primeira vela que tem que ser acesa, se chama o chamar. O que é o chamar? O servo. O servo. Ou aquele que serve. Né? Muita gente não entende isso. Muita gente só quer ser servido, não quer servir. Se fizerem isso para mim, eu vou fazer isso. Se não fizerem, eu não vou fazer. Se fulano não me der nada, eu não faço nada. E esse tipo de pessoa nunca ganha nada. Porque Jesus falou, o primeiro no reino dos céus é o que mais serve. E ele disse assim: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quem não serve, o pastor Eduardo falava isso, né? Quem não serve para nada. Para nada. Então, aqui, né, eu vou ler palavras desse rabino cristão que diz assim: a festa das luzes nos revela um princípio espiritual eterno. A luz só cumpre seu propósito quando é compartilhada. Não existe luz só para mim. Eu sou filho de Deus, eu sou a luz do mundo, só para mim. Só eu quero ganhar. Só para minha família. Só para minha causa. Isso não é luz de verdade. A verdadeira luz tem que ser compartilhada. Compartilhada. No centro do candelabro está o chamar, a vela do servo. Ela não existe para si mesma, ela se consome para que outras velas sejam acesas. Ela é responsável de acender outras velas, ela se consome para isso. Isso aponta para Jesus, o servo perfeito. Em João 8,12 diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas também aponta para nós. Por que aponta para nós? Quem recebe a luz não foi chamado para viver apagado, esquentando o banco de igreja, numa vida infrutífera.
só vivendo para si. Quem foi chamado não pode viver apagado. Preste atenção. Recebemos a luz para iluminar os outros. Olha lá. Jesus não apenas declarou que ele é a luz. Ele afirmou, aqui em Mateus 5,14, diz assim: vós que me servem, que dizem que são meus filhos, sois a luz do mundo. Vocês também têm que ser luz. Porque se eu sou aceso por Jesus e Jesus é o servo perfeito, eu também tenho que servir para alguma coisa. Se eu digo que eu sou filho de Deus e a luz que me ilumina é a luz de Cristo, eu também tenho que servir alguém, alguma coisa. Tenho que viver egoisticamente, só para mim. Pode ver, toda pessoa que vive egoisticamente vai ter um relacionamento, 2, 3, 4, 5, vai se encher, nunca vai ter nada, nunca vai ser feliz. Eu duvido, toda pessoa que casa pensando assim: eu quero me casar com fulano porque eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, quebra a cara. A pessoa que é feliz no casamento é aquela pessoa que diz assim: eu vou me casar com fulano, com a fulana, para me fazer ele feliz, ela feliz. Essa pessoa vai ser feliz. Essa pessoa vai ser feliz. Porque Jesus veio ao mundo para nos trazer a felicidade a todos, para nos levar ao céu. Amém? Então, quando eu digo que eu sou de Jesus, o que significa a luz de Cristo? Eu ser a luz, isto é chamado, isso é responsabilidade, isso é missão. Pode ver, toda pessoa que está afastada da luz de Deus, ela perde o sentido de missão. Ela começa a viver dia a dia, inventar desculpa. Não, mas um dia eu vou voltar, um dia eu vou fazer isso. Ela perde, porque está em trevas. Isso está aqui em Efésios 5,8, diz assim: porque outroras eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então, ser um chamar é gerar luz às outras pessoas, é ser luz e iluminar a vida de outras pessoas e fazer a vida de outras pessoas serem luz também. É isso que é ser um chamar. A luz não pode ser escondida. Não existe agente secreto de Deus. Ah, Deus sabe que eu sou dele. Mas você está lá por quê? A pessoa dá mau testemunho na escola, no trabalho. Por isso que ninguém quer, ela não quer que ninguém saiba que ele é crente. Por quê? Porque não pode. Lucas 8,16 diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca debaixo da cama. Quando você tenta esconder a luz de Cristo que há em você, você está rejeitando o seu propósito. Propósito pelo qual Deus te chamou à existência. Deus te guardou muitas vezes que você correu risco de vida. Então, todas as vezes que você nega a luz, você vive nas trevas, conhecendo a luz, você está negando o seu próprio propósito. Aquilo pelo qual Deus te chamou. É viver uma fé confortável, sem impacto. Onde a luz chega, as trevas têm que recuar. Você quer saber se você está na luz? É fácil.
Você incomoda as trevas? Quando você chega, as trevas recuam? Ou as trevas te chamam de crente legal? As trevas gostam de você. É fácil de saber o estado que você se encontra. O estado que você se encontra. Então, Jesus veio para gerar outros chamares. Ele é o chamar, ele é o servo fiel. E ele veio para gerar outros servos fiéis de Deus. Essa é a primeira missão. No candelabro, o chamar acende todas as velas e depois todas iluminam juntas. E não existe unção que não venha de Jesus. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que já nasceu cheio do Espírito Santo. E ele é o único que disse, olha, eu vou subir, mas vai descer o Consolador, que é o Espírito da promessa. Então só depois de Jesus que o Espírito Santo desce. Sem Jesus não há nenhuma possibilidade do Espírito Santo, do azeite descer. Então quando eu estou com Jesus, o Espírito Santo vem e toma conta de mim. Sem Jesus não tem azeite. Eu posso ser uma pessoa legal, posso ser até uma pessoa honesta, mas sem Jesus o Espírito Santo não vem sobre mim. Então, o que diz aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15? Diz, ides por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que isso quer dizer? Quem foi alcançado por Jesus pelo chamar, pelo servo perfeito, tem que formar outros chamares também, tem que levar a luz a outras pessoas. Tem que levar. Então, se eu não estou levando a luz, é por isso que eu já aceitei Jesus muitas vezes, mas eu mesmo estou me sentindo fora do caminho de Deus. Eu estou sentindo aquele mesmo vazio que muitas vezes eu sentia antes de ter aceitado Jesus. Por quê? Eu recebi algo que eu tenho que passar e eu não estou passando. Eu recebi do Senhor a salvação e não estou levando essa salvação a outras pessoas. Olha aqui, então, quem foi alcançado precisa alcançar. O propósito do chamado é ganhar vidas para Jesus. Esse é o propósito do nosso chamado, é ganhar vidas para Jesus, né? Isso está aqui em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Hoje a gente vê uma briga nas igrejas, pessoas querendo tirar uma pessoa de uma igreja, levar para outra, tirar. Não, irmãos. A gente foi chamado para ir atrás do perdido. Do perdido. Um local que ali não tem amor pelo perdido, não prega para o perdido, não há evangelismo, não está a presença de Jesus. Não tem a presença de Jesus. Eu me lembro do meu pai, que a primeira igreja que a gente foi, que ele ali se converteu, tinha uma palavra maravilhosa. O pastor lá era novo, mas era uma pessoa séria, mas não havia visão de crescimento, não havia, ninguém evangelizava naquela igreja. E uma vez que o meu pai foi falar para aquele pastor, pastor, não há evangelismo aqui, a gente não tem que ganhar almas para Jesus. Não, meu filho, a igreja cresce assim, ó,
você vai ter um filho, teu filho vai vir para a igreja, ele vai ter outro filho, vai vir para a igreja, e assim vai crescendo a igreja. Ou seja, não tem evangelismo, não tem visão de crescimento. Não tem. A gente vê que quando a gente começa a falar de ganhar almas, ser luz, o diabo começa a se incomodar. E olha o que acontece aqui. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, se nós somos cristãos, por que miniaturas de Jesus? Essa palavra cristão foi Barnabé e seus discípulos que receberam em uma cidade greco-romana, e eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, esses aí parecem miniatura de Cristo. Eles imitam tudo que Jesus fazia. Ser cristão é isso, é imitar a Cristo. Então, se Jesus veio buscar e salvar o perdido, a nossa missão como chamar que fomos acesos por Cristo é buscar e salvar o perdido. É buscar e salvar o perdido, né? Então, aqui diz assim, ó, quando não evangelizamos, vivemos fora do propósito. Romanos 10,14, veja aí, você vai ver o seguinte, diz assim, ó, como crerão naquele em quem não ouviram? Se não há ninguém evangelizando, como alguém vai acreditar em Deus? Não vai, não vai. É a mesma coisa, o problema é esse, de eu dizer assim, eu sou filho de Deus, e me juntar com uma pessoa que diz que é ateu, que não crê em Deus. O que acontece? É o sogro que você está adquirindo, que é o diabo. O problema dessa relação é o sogro, que é o diabo, né? Que você está adquirindo. Porque você conhece a palavra, conhece a Deus e está se juntando com uma pessoa que diz que não acredita no teu Deus. E muitas vezes tem muito crente sendo aconselhado por esse tipo de pessoas. Fica ouvindo teorias. Aí é uma coisa simples, veja o testemunho de quem tem Jesus e de quem diz que não acredita nele. É simples, né? Aqui diz, não entregue o seu talento à luz, não enterre o seu talento, mas mantenha-o na luz. O que é enterrar? O que é o talento? O talento é aquilo que Deus te deu como dom. Deus nunca vai pedir algo de você que você não tenha talento. Tem uns que têm 5, muitos talentos, tem outros que têm 3, tem outros que têm 1, mas não existe ninguém que não tenha pelo menos um talento. E quando você se nega a usar o seu talento, é como se você estivesse enterrando. É aquilo, você tem aquele talento, Deus te pede, faz isso para mim, que é o teu talento, e você manda outra pessoa fazer, porque você não está bem. Você deixa de fazer. E a obra de Deus começa a ter falta daquilo, porque você que tem aquele talento que poderia estar usando, está se negando a fazer isso. E o que acontece aqui? Mateus 25,15 diz assim, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Todos receberam algo, ninguém ficou sem responsabilidade, sem um talento. Então,
Mateus 25:18 diz: o que recebera um talento foi, abriu uma cova e enterrou o seu talento. Foi, abriu uma cova, enterrou. Disse: não, eu não quero mais essa célula, eu não vou mais fazer isso que é a minha obrigação na igreja. A pessoa enterrou o seu talento, aquilo que foi o seu chamado. E o que aconteceu com aquela pessoa que enterrou o seu talento? Foi para o inferno, perdeu a sua salvação. Aí eu vou de novo, vamos ler aqui o que diz este rabino aqui, que o nome dele é tão complicado que eu nem consigo mencionar. E diz assim: enterrar o talento é esconder o chamado, apagar a luz, fugir da missão. E ele cita aqui Mateus 25:26, ser servo mau e negligente. Talento enterrado é luz apagada, chamado ignorado é desobediência. Qual é o primeiro princípio do trono do Satanás? É a desobediência. Esse é o primeiro princípio. Deus quer você vivendo de um jeito, e você diz: não, eu sei, conheço a palavra, eu sei que Deus quer isso de mim, mas eu vou insistir em viver desse jeito. É simples. E o que acontece? Então, não há vida com Deus sem estar unido ao propósito de Cristo, sem estarmos unidos. Não há vida com Deus sem unidade. Olha aqui, então, existe um princípio que governa vitória ou derrota espiritual. Qual é esse princípio? Não existe triunfo fora da unidade com o propósito de Deus e com a autoridade espiritual que Ele estabeleceu. Cada um foi plantado em um local, e em cada igreja tem o anjo da igreja, aquela pessoa que foi consagrada para liderar aquela igreja por Deus. E aqui o que esse rabino está dizendo é o seguinte: que não há luz se você não está unido com o propósito de Deus, que Ele colocou junto ao anjo da igreja. Ou seja, está unido à missão do local onde você foi plantado. E aqui, Deus não unge talentos soltos. Deus não sustenta luzes independentes. Deus opera por alinhamento. Pode ver, um lá que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, os filhos falam outra. Esse lá vai para frente? Jamais, não vai. Não vai. Aí você vê um lá que as pessoas têm muito menos educação, nunca estudaram num colégio particular, só em colégio público, vem de uma pobreza severa, mas aí se casam, se unem ao propósito de Deus, estão alinhados ao propósito de Deus, obedientes à sua liderança, obedece o patrão no trabalho. O que acontece? Essa pessoa é muito mais próspera, começa a crescer muito mais. A maioria dos milionários do Brasil não tem a 5ª série do 2º grau. Não tem a 5ª série. Mas foram pessoas que pegaram o princípio, se alinharam com seu tutor,
obedeceram o que eles disseram e prosperaram. E prosperaram. Thomas Edison, quando estava inventando a lâmpada elétrica, quando ele estava no 1000º filamento, estourou o 1000º filamento, o rapazinho que ajudava ele falou: o senhor não desiste, não? O senhor não vê que isso não tem jeito? Já são 1000 filamentos, desista, o senhor nunca vai conseguir isso. Ele disse: oh, meu filho, hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes, já sei 1000 filamentos que não servem. Eu vou atrás de outros 1000 se for preciso, até eu ver essa lâmpada acesa. E um dia, ele cansado, em alta madrugada, ele coçou a cabeça dele, e na unha dele veio um fio de cabelo. E ele olhou aquele fio e disse: será, Senhor? Ele era crente. Será, Senhor? O Senhor está me mostrando algo? E ele fez o filamento da espessura do cabelo e colocou na lâmpada. E ela... E hoje nós estamos aqui com essas lâmpadas acesas, porque um homem não desistiu. Não desista. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, quais são os desafios. Não desista, nunca desista. Nunca desista. Deus é tão poderoso que Deus manda o diabo te abençoar se Ele quiser. Deus manda o diabo te abençoar. É o que está acontecendo conosco hoje. Deus é poderoso. Irmãos, preste atenção. Salmo 133, versículo 1 diz: oh, como é bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos, porque como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Ali aonde? No lugar da unidade. No lugar da unidade. Da unidade. É incrível como muitas vezes as pessoas conhecem as pessoas de Deus, sabem o caráter das pessoas de Deus, mas mesmo assim segue aquelas pessoas que nunca deram testemunho de Deus. Porque nós estamos em tempos difíceis, que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, e por muita oportunidade de pecado, apostatariam da fé. Vai começar um novo ano. Você vai começar esse ano na luz ou nas trevas? Você vai desenterrar o talento que está enterrado hoje e decidir pôr a mão no arado e não olhar para trás? Ou você vai continuar vivendo essa vida como você está vivendo com Deus, sem nenhum compromisso? A decisão é nossa, irmãos. Nós somos movidos por oportunidades. Cada um tem a sua oportunidade. Preste atenção. A bênção é ordenada onde há união.
Quem diz que quer vitória em qualquer área da vida, mas não quer estar unido ao propósito de Deus, nem ao anjo da igreja que ele colocou como cobertura, não quer vitória, quer conveniência. Quer conveniência. Eu só quero essa bênção. Você vê aqui o que acontece, você sente. No testemunho, muitas vezes, pode ver, a pessoa que não está unida com essa autoridade nunca exalta a sua autoridade. Exalta fulano, ciclano, mas ele nunca exalta o seu pai ou sua mãe espiritual. Você pode ver. Não exalta. Porque não tem gratidão, porque não tem o Espírito Santo. É a mesma coisa da mulher que nunca exalta o seu marido. Nunca se coloca em submissão, nunca diz: eu dou graças a Deus pela vida do meu marido, que é o sacerdote da minha casa, que dirige o nosso lar. Mas quando, titio, como dizia o tio Mário? E o que acontece? Vai ter um filho que nunca vai exaltar os pais, porque é assim que funciona. A autoridade vem de cima para baixo. Muitas dizem assim: eu não sei porque essa menina está tão rebelde. Porque você não está exaltando a autoridade representativa de Deus no teu lar, que é o teu marido. É simples. Então, tudo que Deus, a base do trono de Deus é você estar debaixo de autoridade, de bênção, de bênção. Aí acaba se metendo em coisas que não é da ossada, depois fica chorando: por que isso está acontecendo comigo? Porque você se meteu em algo que não é o teu nível de batalha espiritual. Não era para você estar se metendo nessa batalha. É simples. A Bíblia diz que quando a gente obedece, o nosso jugo é suave, nosso fardo é leve. Quando você vê um crente com um jugo pesado, com uma vida pesada, carregando, parece que uma mochila de 100 quilos na costa, é porque ele está rejeitando a autoridade representativa de Deus na vida dele, na vida dela. Olha, irmãos, eu estou falando uma coisa que eu fui campeão de fazer isso com meu pai. E todas as vezes que o meu pai falava uma coisa e eu não ouvia, eu quebrava a cara. Eu quebrava a cara. Porque ele, além de ser meu pai, ele era o meu líder espiritual. É simples. Hoje, é incrível isso. Acontece alguma coisa, eu vou logo com a mamãe lá. Mãe, o que a senhora acha disso? Vou orar, Elde. Eu não fico mais no pé dela, não. E aí, mãe? E aí, não. Porque eu entendi uma coisa: quando uma coisa é de Deus, e no momento certo, Deus vai mostrar e vai dar tudo certo. Deus vai mostrar e vai dar tudo certo. Agrada-te do Senhor. Hoje, que você possa entrar um novo ano
com a luz de Cristo, com o chamar de Cristo, desenterrando os talentos que Satanás está enterrando na tua vida, que está fazendo você ir para caminhos de trevas, e se afastando da luz, se afastando da luz. É incrível. Hoje eu e a apóstola Samira estamos num excelente alinhamento. Em todas as áreas, parece que as coisas vão se abrindo, vão se abrindo. Vão se abrindo. Sem forçação. Porque a unidade gera poder. Mas o primeiro alinhamento que você tem que estar preocupado é com Deus. É com as autoridades de Deus. E é isso. Muita gente pensa que ser próspero é ganhar dinheiro. Não é, irmão. Porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e o filho usa aquele dinheiro para as drogas, ele usa aquele dinheiro para ter um monte de amante, a mulher usa aquele dinheiro para trair o marido, viver no salão, e aquele lá se destrói. Prosperidade é você ter todas as suas necessidades supridas. Você, aonde você passa, você deixa uma bênção, você é um abençoador. E aquele recurso faz bem para você. Ele não é usado para o mal, mas é para o bem. A gente uma vez foi para uma pescaria, num local, e eu senti que quando o Raimundo foi pagar para o sujeito o barco, ele estava tipo que desesperado, e olhava para um lado, olhava para o outro, e Deus falou no meu coração: esse cara quer fazer coisa errada, ele vai pegar esse dinheiro, vai gastar em droga, alguma coisa. E eu olhei para ele e disse assim: olha, o nosso dinheiro é abençoado, nós somos servos de Deus. Se tu for pegar esse dinheiro e for gastar com coisa errada, tu vais ver a mão de Deus na tua vida. Irmãos, a gente estava arrumando as bagagens para ir embora, quando ouviu falar que, antes de sair do local, que aquele homem tinha sido preso, a polícia invadiu a casa dele, pegou 1 quilo, parece, ou 2 de droga lá dentro, e prendeu ele, e de lá ele desceu o presídio, e nem sei o que aconteceu. Não sei se o Raimundo sabe, eu não sei. Por quê? Porque quando você pega um recurso de quem é próspero, incrível. Às vezes eu estou bem financeiramente, mas de repente eu quero ajudar uma pessoa, e eu nem sei que essa pessoa está em pecado, mas Deus sabe, Deus me fecha. Eu não consigo mais, aí começa a surgir coisa, começa a pifar uma coisa, e aquele dinheiro não sobra mais, não sobra mais, não sobra. É incrível, irmão. Quando eu vejo, já fiquei sabendo que o nego caiu, está em pecado. Porque Deus nos protege. Deus nos protege, queridos. Então, eu quero finalizar aqui, aqui em Hebreus 13:17, diz assim: obedecei os vossos guias, e sede submissos, porque velam por vossa alma, como quem vai prestar contas.
E aqui de novo eu vou ler as palavras desse rabino, diz assim: rejeitar a unidade é rejeitar a cobertura. Rejeitar a cobertura é rejeitar o modelo de Deus. Não existe chamar solitário. Não existe vitória fora do alinhamento. Deus honra a unidade com propósito. Unidade com propósito. Eu vou finalizar com esse testemunho. O sonho do pastor Eduardo era ver o pastor Timóteo liderando a igreja central lá de Santarém, depois que o pastor Lucas morreu. Quem tiver a oportunidade de conhecer o pastor Timóteo vai ver o homem mais santo que eu já conheci. Eu nunca vi isso. Um cara que dá uma palestra no congresso jovem, se tiver 30 jovens com problema de moralidade, os 30 vão cair possesso. Eu já vi isso. Jovem santo, cheio de autoridade, fala mansa. E quando o pastor Lucas morreu, o pastor Eduardo fez um almoço com a liderança da igreja, porque ele ia consagrar o pastor Timóteo como o novo pastor presidente da Igreja da Paz. O Eibe era cabeludo, naquela época, carnal. Tudo que o pastor Eduardo não queria. E naquele almoço, antes do pastor Eduardo falar, o pastor Timóteo pediu a palavra e disse assim: papai, posso falar? Quero lhe pedir uma coisa. Ele disse: fale, meu filho. Ele disse: papai, eu estou sentindo de Deus de pregar o evangelho no Japão. Eu queria que o Senhor me abençoasse. Todo mundo olhou para a cara do pastor Eduardo, com aquele clima pesado, porque ele ia anunciar que o Timóteo ia ser o novo pastor da igreja central da Igreja da Paz, lá em Santarém. A irmã Catarina olhou, e eu disse: agora eu quero ver, o que vai, agora eu vou ver esses dois brigarem. O pastor Eduardo olhou para o céu, olhou para ele e disse: ó, meu filho, falava assim, eu queria que você fosse o pastor da nossa igreja central em Santarém, no lugar do seu irmão Lucas. Mas se você está sentindo de Deus de ir para o Japão, quem sou eu para ir contra Deus? Eu vou lhe ajudar no que puder. Hoje o pastor Timóteo já está há anos no Japão. E uma vez ele falando quanto é difícil ter que ganhar primeiro o patriarca da família. Que se a pessoa for para a igreja sem a aprovação do patriarca, ele mata aquela pessoa, que é uma desonra para a família, e depois se mata. Ele já tem quase 5.000 pessoas na igreja dele, lá no Japão. E foi quem? O Eibe, que não era o preferido do pastor Eduardo, mas era o preferido de Deus. Mas por que o pastor Eduardo agiu certo? Se a obra é do Espírito Santo, por que você não respeita o Espírito Santo? O Eibe
em poucos anos, ganhou 60% da cidade de Santarém para Jesus. Hoje, quase 80% da cidade de Santarém é da Igreja da Paz. O EB já abriu uma obra em São Paulo. Ali tem mais de 10 mil pessoas, se eu não me engano. Em Fortaleza, mais de 5 mil. Hoje ele é conhecido nacional e internacionalmente, porque o pai dele respeitou o Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo. Respeite o seu chamado. Respeite o talento que Deus te deu. Desenterre hoje o seu talento e corra para a luz. Receba a luz de Cristo. Honre as suas autoridades. Honre as suas autoridades. Hoje, eu pastoreei essa igreja 9 anos solteiro, sem ninguém me acusar de pecado. Sabe por quê? Eu tive um pai que nunca discipulou mulher. Minha mãe nunca discipulou homem. Quando a mamãe teve que ir para os Jurunas, o Emanuel foi com ela para substituir o lugar do papai, e a Suzana ficou com o papai para substituir o lugar da mamãe. Ninguém acusa a nossa família de pecado. Aí a mamãe conversando com a Samira outro dia na mesa, disse: Samira, se alguma mulher disser que o Eli foi discípula, é mentira. Porque o Eli nunca discipulou mulher e ele nunca aceitou isso. Que isso não está na Bíblia. Nós temos que fechar brechas. Hoje nós estamos numa igreja que tem santidade. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Vamos entrar um ano, não sei se é o último ano, não sei se Jesus já vai voltar, não sei se ainda vamos ter 10 anos aqui nessa terra, mas uma coisa eu sei: sem santificação ninguém verá o Senhor. Outra coisa eu sei: se Jesus demorar mais 50 anos para voltar, a maioria das pessoas que estão aqui não estarão vivas. A maioria de nós que estamos aqui não estaremos vivos. Então, de uma maneira ou de outra, você vai ter que prestar conta com o Senhor. E a primeira palavra que nós vamos ouvir é: mostra-me as tuas mãos. O que tu tens feito por mim? Ah, Senhor, eu sei que tu és severo. Eu sei que como tu és, e por isso escondi o teu talento, está aqui o que é teu. Aparta-te de mim, servo mau e negligente. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestisse. Estava preso e não me visitaste. Era forasteiro e não me hospedaste. Senhor,
Quando fizemos isso? Todas as vezes que tu deixaste de fazer um dos meus pequeninos. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de correção. Hoje é dia de pedirmos perdão a Deus e entrarmos nesse novo ano na luz de Cristo. Nesse momento, fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.